enquadrar aqui um pouquinho para que nós possamos fazer a nossa live. Bom, vamos dar início então ao nosso momento de reflexão do livro Nosso Lar. Hoje, 1º de maio de 2021. Estamos aqui em nome do Cristo, a fim de, com André Luiz, fazermos essa reflexão. Bom, a quarta-feira passada, nós estabelecemos alguns tipos de reflexões em torno do tema reencarnação. Inclusive hoje nós vamos falar um pouco sobre isso também, a preparação da reencarnação de Laura, que é a mãe de Lísias, né? Boa noite, Sônia. Boa noite. Eu vou assinar para vocês aqui. Eu estava dizendo que nós vamos fazer o 48º capítulo, faltam 2 capítulos para terminar o livro Nosso Lar. E quarta-feira nós falamos um pouco sobre a reencarnação. E eu fiquei devendo o culminar de uma análise kardeciana do Livro dos Espíritos sobre a questão da reencarnação. Quando o Allan Kardec, na questão 166, ele vai nos dar alguma explicação, porque passa essa impressão, e realmente foi exatamente o que aconteceu, o pai de André Luiz, ele reencarnou, mas sem uma participação direta no processo reencarnatório. Houve um processo coercitivo, eu digo assim, houve realmente a chamada reencarnação compulsória. Quando ele desligou da mente das obsessoras dele, que eram amantes, foram amantes dele como encarnado, a espiritualidade encontrou brecha para programar a reencarnação dele, e a mãe de André Luiz, aproveitando, porque foi ela que inclusive trabalhou diretamente esse processo da reencarnação daquele que vai ser o seu futuro marido novamente. E o que aconteceu? Não houve uma participação, uma escolha dele. Ele reencarnou, foi um meio de ajudá-lo para ele se livrar, naquele momento, daquelas 2 perseguidoras, 2 verdadeiras vampiras, né, que no livro, no capítulo, nós vamos ver que se tornarão filhas dele, né? Foi isso explicado. Mas o tema reencarnação é um tema muito complexo, é um tema que requer, além de debruçarmos para refletirmos melhor, porque é muito mais complexo do que o processo desencarnatório. A desencarnação é uma coisa simples, não é uma coisa, é muito simples até, o Emmanuel chama que é extremamente simples, e isso é Emmanuel, prefácio do livro aqui do Nosso Lar. Ele usa esse termo, extremamente simples é o processo desencarnatório, mas a reencarnação é profundamente complexa. Mas são muitos itens a serem considerados, além de preparação dos futuros pais, as questões genéticas, as reencarnações compulsórias, as reencarnações conscientes e inconscientes, as reencarnações daqueles que estavam em condições de chamado monoideísmo, chamado como ovoides, né, que muitas vezes reencarnam também. Na questão 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição, que é o nosso caso, durante um projeto reencarnatório, depurarmos? Como é que é o processo de depuração moral do espírito em sua essência? Porque nós somos para sempre. Nós somos espíritos, nós não estamos espíritos, estamos num corpo. Então nós fomos criados para sempre. No momento que nós fomos criados, a nossa vida é para sempre. Eu sempre digo, aquelas pessoas que acham que conseguem matar a vida matando um corpo, eles matam um corpo, mas não matam a vida, porque a vida é para sempre. É um manancial inesgotável, é para sempre. Deus nos criou para sempre. E o nosso processo de depuração moral se dá através de diversas reencarnações. Para sair da simplicidade e começarmos a ter já alguma capacidade de entendimento de vida para poder fazer a escolha, que é o livre-arbítrio, o Allan Kardec vai falar que nós tivemos, pelo menos antes disso, milhares de reencarnações. Então, a reencarnação é uma coisa muito complexa. Na 666, como pode, então, aquele que nós não alcançamos a perfeição,
nos depurar para chegar à perfeição relativa pela reencarnação, é sofrendo uma prova de uma nova existência. Prova, todos nós passamos por ela. Existem as provas escolhidas, nós escolhemos muitas provas, né, que é um processo de programação, plano existencial. Nós traçamos um plano existencial, e nesse plano há um propósito. O propósito, nós vamos desenvolver virtudes. Virtudes são aquelas que normalmente a ressignificação dos vícios que mais nos incomodam. Então, esse é o propósito num plano reencarnatório, é desenvolver exatamente esse propósito. Agora, como é que se realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Aí os espíritos respondem: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso é necessário a prova da vida corporal. Em outras palavras, não existe depuração de um espírito como nós sem a reencarnação. Se alguém afirmar para algum momento que o espiritismo endossaria a ideia de que um espírito se depura sem precisar reencarnar, é mentira. A reencarnação, ela é uma necessidade, eu diria que absoluta para a nossa depuração. Por isso que a existência corporal nos ajuda a passar por essas provas. E ele diz, sim, contamos muitas vezes a existência, os que dizem o contrário pretendem manter-nos na ignorância, em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Não, eu posso evoluir do mundo espiritual. Não existe isso. Nós reencarnamos para nos depurar e chegar à pura e eterna felicidade, ou seja, a uma relativa perfeição. No item 6c, parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro corpo, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? É uma pergunta meio simples, né? Mas o Kardec faz essa pergunta e o Espírito, evidentemente. Esse é o processo natural. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Aí é uma pergunta de Allan Kardec direta para os espíritos. Qual é a finalidade, então, da reencarnação? E eles vão dizer, por um mundo nosso de expiação e prova, que reencarnação é expiação, melhoramento gradual, progressivo da humanidade. Sem isto, onde nós poderíamos aplicar a maior lei do universo, que tem 3 dimensões. A maior lei do universo é a lei do amor, mas ela tem 3 dimensões, é amor, justiça e caridade, é onde ele vai falar. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem isto, onde a justiça divina. 168. É limitado o número das existências corporais, ou seja, depois de 10 encarnações já sou puro, depois de 1000 reencarnações já estou puro, depois de 1 milhão de reencarnações estou puro. Será que existe limite de reencarnações? Essa é a pergunta feita por Allan Kardec. Ou então nós vamos reencarnar perpetuamente, se o processo reencarnatório é para sempre. Vamos entender isso. Haverá um momento, sim, que nós não precisaremos mais reencarnar, mas eu tenho que estar muito mais evoluído intelectual e moralmente. Aí eu não tenho mais necessidade de reencarnar. E exatamente o que eles vão dizendo, a cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas. Não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Em outras, um espírito já não tem esse compromisso moral com a Terra ou o planeta em que ele esteja vivendo. Para que reencarnar se ele não precisa ser provado? Porque ele já passou pelas provas. E ele venceu as provas, ele já está depurado. Não há necessidade de reencarnar mais. Aí é outra situação. Esse é o detalhe. Então, a reencarnação não é para sempre. A reencarnação é um período desse processo da nossa depuração moral. 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos, ou seja, todos os espíritos sofrem o mesmo padrão de reencarnações, uns reencarnam 100 vezes, 200 vezes, 1000 vezes, uma vez. Como é que é o processo? Ele diz assim, não, aquele que caminha depressa, há muitas provas se forra, todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Isso equivale a dizer também de que aqueles que fazem as melhores opções, em termos de escolha de vida, viver para o bem, obedecendo às leis divinas da própria consciência, ele diminui o número de reencarnações, porque obedecendo às leis, que é o propósito, plano reencarnatório e propósito reencarnatório. Plano, berço ao túmulo. O propósito é desenvolver virtude nesse período. Quando eu consigo desenvolver virtude nesse período, eu me depuro. Aí vai haver um momento que eu não vou precisar mais reencarnar, é diferente, né?
O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação, dentro desse processo da necessidade da reencarnação? Um espírito bem-aventurado, ou seja, um espírito puro. Isso equivale a dizer, vamos dizer assim em termos metafóricos, meus irmãos, que nós vamos chegar a essa pureza, em termos cronológicos, nenhum espírito disse isso não, eu estou apenas fazendo isso como metáfora, no mínimo daqui a alguns bilhões de anos, ou trilhões. Não é para a próxima encarnação que nós vamos chegar à pureza. Não é para a próxima que eu vou ser um espírito bem-aventurado na pura e eterna felicidade, ou seja, numa relativa, uma ampla relativa felicidade, ou perfeição. Não. Até porque nunca seremos absolutamente perfeitos. Para a nossa eternidade, seremos sempre relativamente perfeitos, porque só Deus é absolutamente perfeito. Nós temos esses atributos também, mas na relatividade. Todos os atributos de Deus, a criatura tem na sua relatividade. Deus não foi criado, nós fomos. Deus é eterno, nós somos infinitos. Mas desde o momento que nós fomos criados, nos tornamos eternos, porque não teremos mais fim. Mas é uma eternidade também relativa, porque nós tivemos começo. Bom, isso é um jogo de palavras, de filosofia. Vamos continuar aqui. Justiça da Reencarnação, 171, Livro dos Espíritos. Isso antes de entrar no tema que eu quero entrar hoje. Em que se funda o dogma da reencarnação. Então, ele usa o termo dogma. Dogma é o seguinte: reencarnação é uma verdade absoluta para nós. Quando ele fala, usa o termo dogma no sentido de ser essa uma verdade absoluta. Ah, mas a reencarnação é uma possibilidade. Quem foi que disse? Não, a reencarnação é possível. Não, a reencarnação é um fato. Prova, existem várias provas. E uma delas, do qual eu sirvo como modelo e guia, é Jesus. Jesus falou para os seus apóstolos da necessidade. Aliás, falou primeiro para Nicodemos. Depois confirma que Elias e João Batista eram a mesma pessoa. Então Jesus confirma a reencarnação como uma lei. Então a reencarnação é um fenômeno absolutamente verdadeiro, não é relativo. Agora, esse dogma da reencarnação, qual o fundamento disso? O fundamento da reencarnação é a justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente, repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, a reencarnação nos possibilita sair da culpa a partir de 3 movimentos importantes. O primeiro movimento é o arrependimento. O arrependimento é você reconhecer que errou, tu tem noção do tamanho da repercussão do seu erro e você se compromete a não errar mais daquela forma. Isso chama-se arrependimento. Entra no segundo momento, que é a expiação. A expiação você se prepara para reparar esse erro cometido. A reencarnação é uma das formas de você realmente reparar erros do passado. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Aqui ele está derrogando aquela ideia de inferno eterno, de penas eternas. Não existe isso. Deus sempre abre as portas para as suas criaturas. Nós, no infinito, sempre teremos chance para chegar à pura e eterna felicidade. Ainda que demore, mas nós vamos chegar lá. Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio, o implacável e os castigos sem remissão, que é as religiões ensinaram. Ou seja, você vai sofrer um castigo para a eternidade, é um castigo sem remissão. Não há como você realmente se redimir do seu erro, porque você vai ficar eternamente sofrendo no inferno. Essas crenças são absurdas, essas crenças não existem para nós espíritos, não é crença. Isso aí são invenções que criaram para impor medo para você. Tem que ser bom, ninguém tem que ser bom. A bondade ela tem que ser uma atitude espontânea, ninguém é obrigado a nada, Deus não nos obriga a nada. Deus não nos obriga a nada, Deus nos convida a fazer o bem. Deus não me obriga a fazer o bem. Por isso que ele me deu o livre-arbítrio. Eu posso fazer o bem ou posso não fazer o bem. Ele me deu essa liberdade. Agora, eu sou sempre responsável pela minha escolha. Se eu posso fazer o mal, eu sou responsável pelas consequências do mal. Se eu posso fazer o bem, também sou responsável pelas consequências do bem. Eu tenho a liberdade. Mas não há uma imposição. Deus não nos impõe nada. Tudo que nós fazemos por imposição não é uma coisa verdadeira. Ela é falseada. Não, eu tenho que amar. Ninguém tem que amar. Nós somos convidados para o amor. Não, eu tenho que fazer o bem. Ninguém tem que fazer o bem. Nós fazemos o bem por espontânea consciência da importância do bem. Não porque eu sou obrigado a fazer o bem. Repito, ninguém é obrigado a fazer, porque Deus não obriga nada de ninguém. Deus apenas nos convida amorosamente, pelo caminho do amor, a fazermos as coisas sem obrigação, fazermos por amor.
48, agora nós entramos no capítulo de hoje. Ele vai falar do culto familiar. O preâmbulo disso é o seguinte: a preparação reencarnatória de Laura, a mãe de Lísia. Já tem o marido dela reencarnado, já está há 3 anos reencarnado. Então ela fica num processo de ansiedade, porque dizem os espíritos que nós, antes de reencarnarmos, passamos por um período de ansiedade. Existe uma certa ansiedade, né? Em que você não sabe se vai errar, se vai acertar. Eles até usam a metáfora, né? Como alguém que vai enfrentar um mar revolto numa embarcação frágil. Você não sabe se vai naufragar. Então, esse espírito, nós certamente tivemos esses momentos difíceis também de ansiedade antes de reencarnar. Mas conseguimos, estamos aqui reencarnados, graças a Deus. Talvez que a praticantes do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci em casa de Lísias. Ou seja, nós espíritas conhecemos essas reuniões familiares de estudo do Evangelho, de estudos das coisas transcendentes da vida, etc. Então, ele vai dizer exatamente, os que praticam o espiritismo talvez não se surpreendessem com aquilo que ele viu na casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e era interessante. Numa espaçosa sala de estar, na casa de Lísias, na casa de Laura, que é a mãe de Lísia, né? Reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. Então existiam na casa, nessa sala espaçosa, na residência, em nosso lar, em que residia Laura, e ela está para reencarnar, vocês vão ver aqui, está há 2 ou 3 dias da reencarnação. Então eles fizeram essa reunião nessa sala de estar, né? Uma sala ampla, em que existia um grupo de pessoas que ele chama de uma pequena assembleia, com um pouco mais de 30 pessoas nessa sala. A disposição dos móveis era mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis. Olha só, eu sou uma fumaça, morri e virei uma fumaça. Então para que poltrona? Não, eu vou para nosso lar, então para que a gente precisa de uma poltrona? Nós ainda somos humanos. O descondicionamento de nossa humanidade não vai se dar porque nós estamos em nosso lar. Muito pelo contrário, em nosso lar tem poltronas. Em nosso lar tem exatamente para essa condição de você se sentir confortável, poltronas confortáveis. E eram 12, no caso, era uma mesa comprida com 12 poltronas confortáveis, né, uma diante das outras, né, diante de um estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora e dos filhos, senhora Laura e dos filhos, um deles, o Lísias, que é o grande instrutor também de André Luiz. A distância de 4 metros, aproximadamente, havia um grande globo, olha os detalhes técnicos, de tecnologia no mundo espiritual. Coisa maravilhosa, isso é um livro da década de 40, né? Olha só o que ele vai falar dessa tecnologia aí. A distância de 4 metros aproximadamente, havia um grande globo cristalino de altura de 2 metros, então, robusto, 2 metros, né? Um quarto nosso tem 2 metros e pouco, né? Então é um globo gigante, né? E esse globo cristalino de 2 metros de altura, né, presumível, envolvido na parte inferior em uma longa série de fios, uma fiação, né, que se ligava a um pequeno aparelho idênticos aos alto-falantes. Um globo com essas fiações na sua base ligados a alto-falante, alguma coisa que se assemelhe a alto-falante. Numerosas indagações me bailavam o cérebro, diz André Luiz. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversação fraternas em todos os grupos. Então ele ouvia conversações, mas sempre de tom fraternal, nessa sala de estar, na casa de Lísia, de Laura. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias, eu ousei perguntar alguma coisa. E isso vai dizendo André Luiz no capítulo. Nicolas, ele fez a pergunta, né? E o Nicolas esclareceu. Estamos prontos com tudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre. Então lembra que o Ricardo, ele vai ser levado para a sala de estar da casa de Laura. A Laura está há 3 dias da reencarnação. Eles vão ter um encontro, sendo que ele, o Ricardo, que vai ser o futuro marido de Laura, ele está no corpo físico com 3 anos de idade. Então ele vai estar nessa cúpula, ou seja, nessa grande redoma, ou nesse globo cristalino, nesse momento.
Lembrando que esse globo totalmente como instrumento técnico, inclusive aparelhado com fiações com alto-falante. E vamos ver por que isso. E não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos, porque está muito novinho ainda, porque até os 7 anos a reencarnação ainda não está completa, né? E ele continua, né? Pelos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Mas virá ele, aí o André Luiz, mas virá ele até aqui? Aí o Nicolas diz para ele, sim, ele vai vir até aqui. Nem todos os encarnados se prendem ao solo da Terra. Como os pombos-correios que vivem, por vezes, longo tempo de serviço entre duas regiões, espíritos há que vivem por lá entre os dois mundos. Existem seres reencarnados. Vamos dizer Chico Xavier. Chico Xavier vivia só para o mundo? Não, o Chico Xavier vivia esse mundo e o mundo espiritual. Inclusive ele era um grande carteiro, né? Como diz assim, ele sempre trazia as mensagens como um verdadeiro carteiro do mundo espiritual. E indicando o aparelho à nossa frente, esse globo cristalino, ele informou, ali está a câmara que nolo apresentará, ou seja, o Ricardo, com 3 anos de idade, que vai ser futuramente o esposo de Laura, que está para reencarnar, ele vai estar dentro dessa câmara, né? Vai se apresentar dentro dessa câmara. E nós vamos saber por quê. Por que o globo cristalino? Pergunta o André Luiz. Não poderia manifestar-se ele sem esse globo? Ele só sair do corpo e vir aqui se manifestar entre nós aqui, com a própria Laura, com os próprios filhos? Aí ele vai dizendo, é preciso lembrar que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbações e de perturbar. Então, tem um detalhe. Se ele vai sem essa proteção desse globo cristalino, as próprias emoções da família, sobretudo, pode criar perturbações para esse espírito que está com 3 anos de idade. Ele está com 3 anos de idade e os laços que prendem esse corpo ainda são muito frágeis, porque, eu repito, o processo reencarnatório se dá da concepção até a finalização, o culminar aproximadamente aos 7 anos de idade. Um espírito só pode dizer está totalmente reencarnado a partir dos 7 anos de idade, aproximadamente. Então é isso que nós aprendemos com o Espiritismo. Então esses detalhes desse aparelho aí para poder receber essa criança lá na casa de Laura, que na realidade não é criança, é o próprio Ricardo que está num corpo de criança transitoriamente. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante, então é para isolar a presença desse perispírito de uma criança de 3 anos, que é o Ricardo, lá na sala em que ele próprio construiu, porque aquela casa quem construiu foi o próprio Ricardo, né? Com o esforço e os bônus horas dele. Nossas energias mentais não poderão atravessar esse globo, porque ela tem essa função isolante. Ela vai isolar a presença de Ricardo criança aqui, ele não vai receber o impacto dessas energias, digamos assim, de uma emoção mais forte dos filhos ou da própria Laura, que poderia perturbar nesse momento a criança, no caso. Ele está num estado de perturbação. Queira ou não queira, uma criança, ainda é uma criança até os 7 anos de idade, ainda é um processo em vida de reencarnação, então não há um total domínio dessa realidade já reencarnada. Há muito da personalidade anterior em todos os reencarnantes até os 7 anos de idade. Nesse instante, foi Lísias chamado ao fone por funcionário da comunicação, está falando em telefone lá. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Verifiquei no relógio de parede que nós estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Quase 1h da manhã. Disse Nicolas em voz baixa, olha, somente agora, porque essa hora, né? Há bastante paz no recente lar de Ricardo, lá na Terra. Agora está tudo tranquilo por lá. 1h da madrugada. Então é um momento favorável para esse desprendimento dessa criança. Naturalmente a casa descansa, os pais dormem e ele, em nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Olha, tomem cuidado com o pensamento, vamos cuidar das emoções, né, dos sentimentos. Fez-se então uma grande quietude e Clarencio disse, comovedora, ele fez uma prece comovedora, né? Em seguida, Lísias se fez ouvir numa cítara, tocando harmoniosamente essa cítara, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Então, tu tem um globo, esse é o quadro, uma sala de estar, umas 30 pessoas, poltronas distribuídas,
E para esse momento em que Ricardo, criança, 3 anos, vai estar nessa reunião, os filhos devem tocar, usar a música para harmonizar o ambiente, a música para harmonizar as mentes e sentimentos daqueles que ali estavam. Logo após, Clarenço tomou novamente a palavra. O irmão disse, enviamos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Observei então, com surpresa, que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição junto dos instrumentos musicais. Aí fizeram um coro lá, né? Tanto na cítara, o Lísias, e agora as irmãs, e a neta de Laura também estavam ali, fazendo uma harmonização musical. Judite, Yolanda e Lísias se encarregaram, respectivamente, do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Teresa e Heloísa, que integravam o gracioso coro familiar. Então, para poder harmonizar, para não haver esse impacto emocional diante de Ricardo, 3 anos de idade, ali naquele globo, a música ajuda muito na concentração, na unificação do pensamento e do sentimento. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia e a música elevou-se cariciosa e divina, semelhante a um gorjeio celeste. Isso André Luiz narrando de uma forma bem poética. Sentia-me arrebatado às esferas sublimes do pensamento, quando vozes argentinas embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção, compostas por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e de beleza. Mas eu tentarei, diz André Luiz, fazê-lo para demonstrar a vocês que vão ler hoje o capítulo a riqueza das afeições nos planos de vida que se estendem para além da morte ou para além do túmulo. Aí ele vai trazer para nós o que os filhos de Laerte, nesse globo, estavam cantando para todos se harmonizarem e poderem ter contato com ele, conversarem, vai ter uma conversa com ele. Mas antes, a música preparatória. E o André Luiz fez questão de narrar o que dizia a música, homenagem ao Ricardo, que era o pai, né, o pai de outras encarnações, do próprio Lísias e das meninas. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam, a luz que as empalidece vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombra de esquecimento. Não te doa o sofrimento, jamais te fira no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Tu vê que essas estrofes realmente é bastante confortadora para o Ricardo reencarnado, né? Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguarda o porvir risonho, espera por nós que um dia volveremos a alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja a sonhar. Esquece o minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura das fontes de nosso lar. Nossa casa não te ouvida, o sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. É uma homenagem que os filhos fizeram em canção, né, dando força para o Ricardo, agora criança, para ele realmente saber que por trás existe todo um apoio moral para ele manter-se firme nesse processo reencarnatório. As derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leito acinzentada. Uma cor leitosa cinzenta, né? Apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Aí o Ricardo, ele sai daquela configuração de uma criança de 3 anos e no globo ele se apresenta como um homem maduro, idade madura. Já não é aquela criança. A forma, ele assume aquela forma que é conhecida quando ele reencarnou. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família dirigindo-lhe amorosa saudação. Agora o Ricardo, que assume aquela encarnação anterior, né,
não é aquela criança de 3 anos, embora a criança de 3 anos seja ele, mas nesse momento, com todo esse aparato técnico, ele conseguiu recompor a última encarnação, como Ricardo, né? Aí o recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, da Laura e aos 3 filhos, fixou o olhar amigo em nós, pedindo fosse repetida a suave canção filial que ouviu banhado em lágrimas. Isso que eu recitei agora, ele pediu para que repetisse, que ele achou aquilo lindo. E era um apoio para ele, apoio moral muito grande, frases lindas, né, que foram criadas pelos próprios filhos dele. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente: ó meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala, temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes, recebemos o pão espiritual da vida, e é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como eu sou feliz! A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as 2 irmãs tinham também os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós, porque é uma sessão quase que mediúnica, né? De lá para cá, né? Da terra para lá, né? Possivelmente, todos ali mantinham análoga impressão, porque eu vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente: papai, querido, digo que precisa de nós. Esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Observei então que Ricardo pousou um olhar profundo na senhora Laura e murmurou: sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde vocês também virão igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Todos, nesse momento, choravam enternecidamente. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando quase a despedida: ah, filhos meus, alguma coisa eu tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Ou seja, ninguém reencarna para turismo. Muita gente acha que reencarnar é alimentar a sombra do ego, viver em turismo. Não, é o que ele está dizendo com muita clareza aqui. Que nunca disponha de facilidade na terra para mim, que as dificuldades venham, porque é nelas que nós nos depuramos, é nelas que nós vamos nos tornando cada vez mais aperfeiçoados no processo de aperfeiçoamento. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. O André ali ficou assim: opa, Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. O ministro Clarencio orou com um sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Que trabalho de materialização extraordinário, né? Uma ectoplasmia ao contrário, né? Dirigi-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe viva voz a minha profunda impressão e reconhecimento, quando alguém me atalhou os passos quase junto à dona da casa, que se ocupava a atender às numerosas felicitações dos amigos presentes. Era Clarencio que me falou em tom amável: André, amanhã acompanharei a nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar a sua família. Olha que interessante. Quem vai promover o processo da reencarnação da Laura vai ser um ministro. O Segismundo foi exatamente Alexandre, um instrutor. A Laura vai receber uma intervenção direta, reencarnatória de um ministro. Não é para qualquer um. Ela tinha muito bônus horas para isso. Por isso que ele vinha para a Terra com Laura e convidou André Luiz para também vir à Terra. É o que ele está dizendo aqui, né? André, já que eu vou acompanhar, né, será interessante você visitar a sua família. É o que ele diz. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar a sua família. O André Luiz estava doido para visitar, né, a sua família. Não podia ser maior a surpresa,
profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente o serviço da Câmara de Retificação. Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: você tem regular quantidade de horas de trabalho lá na Câmara de Retificação, e isso é bom para você, você tem crédito para você poder ir à terra comigo. Não será porque ele é do Ministério do Auxílio, né? Câmara de Retificação fica no Ministério da Regeneração, então são ministérios diferentes, mas essa ligação de fraternidade e compreensão é muito simples entre os ministros. Não será difícil a Genésio conceder-lhe uma semana de ausência depois do primeiro ano de cooperação ativa. Ele já está 1 ano trabalhando na Câmara de Retificação, André Luiz, limpando vômito, limpando aquelas coisas mal cheirosas. Isso que ele está fazendo lá. 1 ano já trabalhando espontaneamente na Câmara de Retificação. Possuído de júbilo intenso, agradeci, chorando e rindo ao mesmo tempo. Ia, enfim, rever a esposa e também os seus filhos amados. Evidentemente, o mais importante da noite de hoje, que eu vou encerrar agora, foi falar sobre essa reunião na casa de Lisa, nessa casa realmente extraordinária, um fenômeno maravilhoso, de uma criança que se rematerializa no corpo anterior, do corpo do Ricardo, né? Deu o recado de uma forma muito rápida, retorna, mas isso aqui fica gravado. Fica gravado profundamente, tanto nos que participaram no processo, fora como dentro desse globo que foi eu, o Ricardo. Ele volta para o corpo físico, não tem a consciência profunda, né? Mas aquilo está gravado, essa experiência está gravada na sua trajetória, né? E o que é mais importante, agora, na próxima quarta-feira, nós vamos falar do André Luiz, regressão da casa dele. Muitos de nós já conhecemos o que é que aconteceu e tal, mas vamos ver os detalhes de como ele agiu, como ele reagiu, o que aquilo significou para ele. São detalhes importantes para nós que estamos estudando capítulo a capítulo do livro Nosso Lar, até para que aos poucos nós possamos ir nos condicionando, ou seja, nos preparando para essas realidades. Certamente nós não somos de Nosso Lar. Podemos ser de milhares e milhares de outras colônias espirituais, mas há muita semelhança da estrutura social de Nosso Lar com qualquer outras colônias espirituais. Porque muitos de nós pode estar ligado a outros tipos de colônia espiritual. O importante é nos preparar para isso, e nos preparar sem a obrigatoriedade para isso. Não, eu sou obrigado a fazer o bem, eu sou obrigado a amar, ninguém é obrigado a nada. Nós apenas somos convidados a fazer o bem, como Jesus nos convidou. Ele nos convidou, ele não nos impôs nada. O amor tem que ser espontâneo. A prática do bem precisa ser espontânea. É a lei do dever. Devemos cumprir as leis divinas da consciência. E cumprir as leis divinas de amor, justiça e caridade, a nossa vida na Terra ela é muito mais leve, ela é muito mais suave e muito mais contente. Embora com as dificuldades naturais de qualquer pessoa. Mas a gente se encara com mais tranquilidade, porque já trazemos em nós esse divino que já somos, já trabalhando o alto amor, o alto afeto, o alto respeito, o alto perdão, a autocompreensão, o alto acolhimento o tempo todo, a autoconfiança, a autovalorização, sempre em nós. Isso não é egoísmo, é me preparar para o outro. Como é que eu vou ajudar o outro sem me preparar? Como é que eu posso dar paz sem ter paz no interior? Ninguém dá o que não tem. Repito isso 1000 vezes para todas as pessoas que nos ouvem. Boa noite a vocês, Jesus nos abençoe. Quarta-feira estaremos novamente dando continuidade ao penúltimo capítulo, regressando a casa, ou seja, o André Luiz igual criança contente e não sabe o que vai encontrar pela frente. Nós sabemos, ele não sabia nesse momento, né? Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Boa noite a todos, até quarta.